Paz do Senhor a todos os amados irmãos. Hoje é 26 de abril, nós iremos ministrar a quarta lição dos jovens, que tem como título Vencendo os Obstáculos. O texto do dia: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué, capítulo 4, versículo 24. A síntese desta lição: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. A leitura do texto bíblico está em Josué, no capítulo 3, dos versículos 5 ao 6 e dos versículos 14 ao 17. Como o texto é um pouco extenso, você pode ler na sua Bíblia, né? Vencendo os obstáculos. A caminhada cristã, ela não é uma jornada fácil. Ela não é uma jornada simplesmente de vitória em vitória, de triunfalismo em triunfalismo. Existem algumas barreiras, algumas dificuldades. Existem alguns obstáculos que surgem no meio do caminho. E na lição de hoje, o tema é um tema muito motivador. Vencendo os obstáculos. E o que é um obstáculo? Obstáculo é algo que impede, que atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou alguma coisa. Então os obstáculos, eles surgem para querer impedir, para querer atrapalhar. E nós entendemos que esses obstáculos, eles podem serem obstáculos externos, mas também podem serem obstáculos internos. O título da lição vai dizer vencendo. O que é vencer? Vencer é conquistar a vitória. Vencer é triunfar. Então, nós iremos aprender como Josué, juntamente com o povo de Israel, eles venceram aquele grande obstáculo que surgiu diante deles. O objetivo da lição de hoje é, em primeiro lugar, apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Em segundo lugar, mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. E, em terceiro lugar, compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Aqui na introdução, o comentarista ele vai dizer que o povo de Deus ele tinha se preparado para entrar em Canaã. Eles se prepararam, eles planejaram, eles se organizaram. E quando tudo estava preparado, o Senhor ele orientou como Josué deveria proceder. Comigo e com você, jovem, não é diferente. Se nós acatarmos para ouvir a palavra de Deus e colocarmos ela em prática nas nossas vidas, vai ter problema, vai ter obstáculo, vai ter empecilho, podem surgir muitas e diversas coisas para quererem nos impedir. Mas a estratégia sempre ela virá do alto. Quando eu digo que a estratégia virá do alto, muitas vezes a resposta que você precisa pode estar diante de uma lição da escola bíblica. A resposta Deus pode dar por intermédio de um sonho, pode se revelar por intermédio de uma profecia,
de um irmão que você conhece ou que você não conhece. Essa resposta pode vir em um culto de doutrina. Essa resposta ela pode vir de diversas maneiras. Nós é que precisamos estarmos sensíveis para o momento propício quando Deus nos respondermos. Nós vamos extrair dessa lição 3 pontos maravilhosos. O primeiro é atravessando o Jordão. Em que época? Né? Quando? Como? Em segundo lugar, as dificuldades no caminho da bênção. E em terceiro lugar, um evento para não esquecer. Então, tem 3 pontos maravilhosos que nós podemos extrair dessa lição. E o primeiro tópico do primeiro ponto é um dia marcado para o povo de Deus. O comentarista ele começa dizendo que foi no dia 10 de Abib. O mês de Abib era o mês dos grãos que estavam amadurecendo. Depois desse mês, esse nome, depois do cativeiro, ele foi mudado para Nisan. Está registrado em Neemias, no capítulo 2, versículo 1. Então esse período, essa época que foi a época da Páscoa, foi um momento muito especial para o povo de Israel. Afinal de contas, faziam 40 anos que, neste mesmo período, o Senhor os havia tirado e os libertado do Egito. Então o Senhor os liberta na instituição da Páscoa. E quando eles estão aqui prestes a inaugurar, depois da travessia do Jordão, aquela terra que o Senhor havia prometido na realidade para Abraão alguns séculos atrás. Foi um momento glorioso, em um momento que fazia-os lembrar de um sacrifício, que era o sacrifício do cordeiro para cada família. E aqui nós entendemos que, depois desta travessia do Jordão, Israel estava se tornando uma grande nação. Por quê? Porque eles estavam agora tomando posse da terra prometida. O Senhor Deus estava os estabelecendo com a sua santa nação. Nós entendemos que o Senhor, ele é o Alfa, como esteve lá no princípio, na saída do povo de Israel do Egito. Mas ele também é o Ômega. Por quê? Porque ele passou esses 40 anos no deserto, caminhando com o seu povo. Ele é o princípio e ele é o fim. Quando eu quero dizer fim do deserto, porque a partir da travessia desse Jordão, o Senhor estava gerando, concedendo um novo momento, um novo tempo na vida dos israelitas. E nós entendemos que este cordeiro aponta para o sacrifício glorioso de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que foi um momento como esse, na Páscoa, em que ele entregou a sua vida para nos libertar do poder da escravidão, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. No segundo tópico, que fala sobre a arca do concerto aponta o caminho a seguir, nós iremos entender que durante 40 anos o povo foi guiado pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 3, o próprio Deus vai falar para Josué que os sacerdotes pegassem a arca, colocassem nos seus ombros, né? Que agora eles seriam guiados pela arca. Como você pode observar aí nessa imagem desta arca tão linda, que ela era toda revestida de ouro por dentro e por fora, com estes 2 querubins,
na tampa do propiciatório, nós aprendemos algo maravilhoso aqui nesse ponto. É que até então a arca estava lá no Santo dos Santos. E só quem via esta arca era o sumo sacerdote uma vez por ano. E alguns sacerdotes, quando iam transportá-la, mas quando ela era transportada, nós sabemos que haviam 4 tipos de tecidos que cobriam a arca. Assim como 4 tipos de tecido que cobriam os demais utensílios do tabernáculo. Então, quando Josué ele mostra esta arca para o povo, as pessoas ficaram perplexas, porque começaram a contemplar o maior símbolo da presença de Deus em suas vidas. As pessoas ficaram maravilhadas e começaram a glorificar a Deus. Por quê? Porque elas estavam olhando para a arca. A palavra de Deus é muito maravilhosa aqui em Josué, no capítulo 3. Olha que texto lindo. Olha o que a palavra de Deus diz. Ordenou ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus. Olhem para a arca. Observem a arca. Aí eu faço uma pergunta para vocês, jovem. O que é que tinha dentro dessa arca? Né? Na arca tinha maná. Dentro da arca tinha a vara de Arão. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Aleluia! Essa arca apontava para a presença gloriosa do Senhor. O terceiro tópico, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. O Senhor chama Josué. E a palavra de Deus ao coração do seu servo foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia! É preciso santidade. É preciso santificação. Nós precisamos olhar para a arca. Mas nós não podemos olhar para a arca de qualquer jeito. O que significa santidade? Ser santo é ser separado. Mas não é só ser separado, porque você pode estar separado de tudo, de todos, neste grande isolamento. Eu posso estar separado de tudo, de todos. Isolado. A palavra santo é mais do que separado. É mais do que isolado, tem esse sentido no hebraico. Ser santo significa ser consagrado para o uso exclusivo de Deus. Então você pode estar aí no teu computador, no teu quarto, na tua casa, se consagrando a cada dia mais e mais à presença do Senhor. Como ser santo? O que nós, você e eu precisamos fazer para ser santo? Vamos lá. Pensa comigo. Obedecer a palavra. Mas é só isso? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra, orando, renunciando, que é uma das coisas mais difíceis. É a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. É buscando ao Senhor enquanto se pode achar. É tendo amizades que edifiquem a nossa fé. É conversar com gente que nos aproxime de Deus. É ler livros que nos faz transbordar e se alegrar cada dia mais na presença do Senhor. E assistir filmes que nós possamos extrair lições maravilhosas.
Aqui no segundo ponto, as dificuldades no caminho da bênção. Primeiro tópico, a prova. O Jordão transbordava. A palavra Jordão no hebraico significa aquele que desce. Então, o Jordão era um obstáculo aparentemente intransponível, impossível. Vale salientar que não havia barcos. Não dava, nem tinha condições, nem material suficiente para eles construírem uma ponte. Até porque se eles fossem construir uma ponte, do outro lado estava um inimigo que não iria permitir que eles concluíssem essa ponte. E agora? O que fazer diante dos obstáculos da vida? Os obstáculos que surgem por causa das condições financeiras? Os obstáculos que surgem por causa da família? Alguém diz que a tua família é a menor, é a mais pobre? Quem sabe os obstáculos porque você não se acha tão capaz assim de passar na prova do Enem? Deus já te disse que vai te usar de uma maneira tão poderosa e gloriosa, mas você se acha tão incapaz? Ei, comigo foi diferente. Hoje eu estou menos, mas eu já fui tão tímido. Eu já falei para vocês, às vezes eu recebo a oportunidade para pregar, eu fico me tremendo todo. A boca resseca, o coração bate forte, as pernas tremem. Dá vontade de fugir, correr. Mas deixa eu te falar. O Espírito Santo é quem te capacita a vencer os obstáculos da vida. Existem coisas que nós iremos vencer com a força do nosso braço, do nosso intelecto. Mas existem coisas que você e eu iremos vencer com uma intervenção de Deus. O segundo tópico vai falar aqui no segundo ponto sobre a bênção, o tempo da ceifa. Quando eles chegaram naquele lugar, havia grande abundância de frutas. Deus já havia preparado tudo para receber o seu povo. Ei, tudo estava preparado. Eles precisavam vencer o obstáculo e lá do outro lado tudo estava preparado. Deus havia preparado tudo. Agora o terceiro tópico. O milagre na travessia do Jordão. E eu quero que você preste atenção neste vídeo. O que Deus falou para Josué? Que os sacerdotes, como você pode ver, eles levantassem a arca e eles se dirigissem até o Rio Jordão. Quando os pés deles tocassem na água, o milagre iria acontecer. Que coisa gloriosa! Agora, em primeiro lugar, quem tinha que levar eram os sacerdotes. Quando os sacerdotes conduzissem a arca, eles tinham que elevar a arca, levantar a arca. Eu fico perguntando como é que nós conseguimos elevar a arca, que representa a presença de Deus? Adorando, irmãos. Com uma vida de santidade, com uma vida de renúncia. Agora eles tocam na arca. Agora, diferente desse vídeo que vocês estão vendo, as águas elas não se tornaram uma represa assim tão perto do pessoal, não. A realidade foi outra. Aí foi o que os produtores cinematográficos produziram para que nós pudéssemos entender. Na realidade, esse montão de água, como diz aqui na palavra de Deus, versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Ada, que fica ao lado de Zareta, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram cortadas. Então
passou o povo bem em frente de Jericó. É lógico que essa cena que a gente viu no vídeo é uma cena linda, maravilhosa. Porém, as águas elas pararam muito distante. Agora pensa comigo. Os sacerdotes, pisaram na arca e a água continuou lá. Porque como foi a alguns quilômetros de distância, há um historiador que vai dizer que a cidade ficava a 24 quilômetros de distância, eles precisaram esperar um pouco. O milagre já tinha acontecido. Mas eles ainda não tinham visto, como nós vimos no vídeo. Então eles precisaram esperar. O milagre já aconteceu. Já tinha acontecido. Mas eles precisavam esperar toda a água descer para que eles pudessem passar em terra enxuta. Ei, o milagre já havia acontecido, mas era preciso esperar. O obstáculo já havia sido removido pelo Senhor. Mas era preciso ter um pouco de paciência. Espera. O milagre já aconteceu. O Senhor já removeu o obstáculo. Eu creio que na vida de alguns que estão me ouvindo aqui, o milagre já aconteceu na tua vida. Espera. Terceiro ponto. Um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Então, primeiro tópico, o memorial de Deus. Segundo, o memorial de Josué. Terceiro, o propósito do memorial. A gente vai ver que no meio, os sacerdotes eles ficam no meio do Jordão. A presença de Deus estava no meio do seu povo estava passando. E quando chega ali no meio, 12 príncipes, um homem de cada tribo, pega uma grande pedra e faz um memorial ali, no meio do rio. O que isso representa? Isso fala de companheirismo. Isso fala de união. Ei, em segundo lugar, eles pegam outras 12 pedras e cada uma grande pedra do meio do rio e conduziu esta pedra para fora do rio, para que lá em Gilgal eles pudessem levantar um altar. Ah, se nós fôssemos... Tem tanta coisa gloriosa sobre essas pedras. Dá para imaginar que essas pedras estiveram muitos séculos ocultas lá debaixo do rio. E agora elas saem do lugar oculto e se tornam um objeto de memorial. Outra característica. As pedras foram erigidas uma em cima da outra. Uma pedra estava lá embaixo, a 12ª estava lá em cima. Dá para entender que a pedra de baixo parece a mais insignificante, mas era a pedra que estava suportando o peso das outras 11. Para de pensar que o lugar que Deus te colocou é um lugar inferior. Existem algumas coisas na tua casa, na tua família, na tua igreja, que são sustentadas por aquilo que Deus te capacitou suportar. O propósito do memorial. Vemos nas Escrituras diversas menções e ocasiões sobre memoriais. Memorial é algo maravilhoso. Então aquele memorial daquelas pedras era para que os filhos, no amanhã, no futuro, olhassem e perguntassem para os seus pais: pais, que altar é esse? O que significam estas pedras? Estas pedras significam, meus filhos, que Deus realizou um milagre no meio do seu povo. Aleluia! Ei, Deus vai remover os obstáculos da tua vida.
confia, espera, porque Deus é contigo. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.